Vamos falar agora de mercado financeiro, de tudo que está influenciando o mercado no exterior e também aqui no Brasil. Nós estamos em contato com a Fernanda Consorte, que é economista-chefe e estrategista de câmbio da Urinvest. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Denise, como vai? Bom, Fernanda, nós temos visto aí dias turbulentos do mercado, o petróleo totalmente bagunçado, com queda muito acentuada. Hoje a gente teve, desde a abertura, um movimento mais positivo de bolsas. O Ibovespa aqui no Brasil sobe 2,06%, já teve alta maior, enquanto o dólar sobe 1,70%, 1,7% de alta. A cotação de venda do comercial está em 5,40, já passou dos 5,41. Eu queria a sua avaliação do que está acontecendo hoje. Bom, vamos analisar por partes, né? Primeiro que a gente está vendo esse movimento dispare entre bolsa e câmbio, né? A bolsa ela está respondendo ao movimento externo que por sinal tem mostrado melhoras por conta de anúncios de que a economia em alguns países envolvidos vai começar a voltar de forma gradual, né? A gente tem visto isso da Europa, tem visto dos Estados Unidos, então essa melhora aí, né, do ciclo do Covid-19 lá fora tem trazido boas perspectivas para a Bolsa brasileira. Além disso, por agora, no curto prazo, após o Dória ter anunciado que vai começar a relaxar medidas da quarentena a partir de meados de maio, no estado de São Paulo, né? Claro que com algum rigor, ele não deu muito detalhe, mas principalmente o comércio e aí as ações das empresas varejistas acabaram andando um pouco mais, isso sustenta a alta da Bolsa aqui no Brasil. Por outro lado, a gente tem a taxa de câmbio, como você mencionou, com uma desvalorização muito forte. Aliás, a taxa de câmbio tem se desvalorizado mais que qualquer outra moeda emergente desde o início dessa pandemia. Eu acredito essa situação a situação política brasileira, né, que a gente está vendo aí, dado a situação crítica que a gente está vivendo em termos da pandemia, a gente vê ainda um descompasso muito grande entre governo e Congresso, entre as esferas estaduais, as esferas federais, né, isso certamente traz aí uma situação de maior incerteza no Brasil em relação aos outros países. Além disso, né, a gente viu ontem o México convocando uma reunião extraordinária para corte de juros e cortou a taxa de juros para 6% no México, e a Turquia também cortou a taxa de juros hoje, né? Então, o mercado começa a especular, a se perguntar se o Banco Central brasileiro também não vai chamar uma reunião extraordinária para reduzir ainda mais a taxa de juros, né? Então, quando a gente tem corte na taxa de juros, a moeda acaba sentindo, tá? Então, eu acho que são esses dois movimentos que estão fazendo essa situação um pouco díspare, da Bolsa subindo muito, né, do Bovespa subindo muito, enquanto a taxa de câmbio também sobe. Agora, aqui no Brasil, mesmo que ocorresse esse corte adicional dos juros, e é muito provável que aconteça na reunião do Copom do começo de maio, teria algum impacto? A gente tem problemas em relação à transmissão de uma redução dos juros, principalmente quando a gente já está no menor nível já registrado, não é? Olha, Denise, na minha opinião, eu acho que as medidas econômicas, macroeconômicas, têm que ser tomadas, né? A gente está à beira de uma recessão, a gente vai entrar sim numa recessão econômica, acho que isso já não é nem mais uma questão, não há mais dúvida nesse sentido, a questão agora é o tamanho dessa recessão. Então, é claro que medidas governamentais são importantes, sejam monetárias, sejam fiscais. Contudo, eu concordo com você, eu acho que o nome do jogo neste momento são medidas fiscais, né? A gente já viu aí, eu não estou falando que medida monetária não faça sentido, mas de fato a gente já está numa taxa de juros bastante baixa e a gente já teve outras medidas monetárias anunciadas, como compulsório, tentando fomentar crédito, né? Então eu acredito que o nome do jogo para a gente ter impulso maior na atividade econômica, né, para tentar minimizar o impacto do Covid-19 na economia, vem de fiscal. Perfeito. Agora, Fernanda, e como é que fica esse processo todo de comportamento do mercado financeiro com o que está acontecendo com o petróleo? Você acha que ainda pode ter uma repercussão muito mais negativa? Eu acho que a gente está num momento de incerteza tão grande, né, Denise? É difícil a gente
pensar, assim, quando você pensa que já piorou tudo, pode vir alguma coisa a mais, né? Então, eu acho que sim, acho que a gente ainda pode chegar a momentos mais voláteis, vamos dizer assim. É uma questão de ver até onde essa crise sanitária e econômica vai. E o dólar aqui continua sem limite. Não dá para falar em teto. É difícil, né? Assim, eu acho que, como eu mencionei, né, o Brasil ele tem depreciado mais que outras moedas emergentes, né? Tem algumas razões que as pessoas economistas sempre comentam, de que a gente tem uma liquidez maior, uma volatilidade maior, então, portanto, a nossa moeda tende a variar mais que outras moedas, mas eu acho que a condição governamental, vamos dizer assim, a condição institucional do Brasil está um pouco mais abalada que outros países emergentes neste momento, né? Então, isso acaba tendo uma piora aí para a moeda e é difícil falar teto nesse sentido. Enquanto a gente não tiver cooperação, né, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa de uma cooperação, né, uma organização mundial para a gente conseguir tomar as medidas necessárias. Enquanto a gente tiver essas quedas de braço de política, neste momento a gente fica numa situação mais vulnerável mesmo. Nós conversamos com a Fernanda Consorte, que é economista-chefe e estrategista de câmbio da Urinvest. Fernanda, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Denise, boa tarde.